Olá, meu nome é Lucas Boff de Corrêa, eu sou estudante do curso de Teologia Interconfessional na Uninter, no Polo Centro, em Porto Alegre. Bom, e hoje eu gostaria de falar sobre o protestantismo na cidade de Porto Alegre. Basta dar uma volta pela cidade que você encontra diversos templos e igrejas evangélicas espalhados dos bairros mais centrais aos mais periféricos. Trago aqui um contexto histórico das igrejas evangélicas em Porto Alegre, que exercem até hoje um papel crucial para o desenvolvimento social, cultural, educacional e religioso do estado do Rio Grande do Sul. Não podemos falar da história da igreja protestante, que no Brasil é chamada de evangélica, em Porto Alegre, sem contarmos a trajetória dos imigrantes alemães que trouxeram a igreja protestante para a cidade e para o estado. O protestantismo surge na Alemanha do século XVI, com as 95 teses de Martinho Lutero protestando contra as práticas da igreja católica, que estava vendendo indulgências para os fiéis, ou seja, a obtenção de perdão de um determinado pecado em troca do dinheiro. Em 1824, vieram os primeiros imigrantes alemães para o Rio Grande do Sul, recrutados por Dom Pedro I para compor o exército brasileiro e proteger as fronteiras sulistas dos espanhóis. Em troca de diversas vantagens, como o custo de passagem de ida, um lote de terra de 78 hectares para viver e plantar, salário de R$ 160 por ano, gados, cavalos, porcos e galinhas. Durante a Revolução Farroupilha, a imigração foi interrompida, sendo retomada em 1844 e continuou até o ano de 1914, totalizando mais de 42 mil alemães vindos para o estado, desses cerca de 25 mil para Porto Alegre, segundo o relato da historiadora Mislene Neres de Souza Silva. Segundo a CEPA, Comunidade Evangélica de Porto Alegre, cerca da metade desses imigrantes eram protestantes, e a primeira igreja evangélica de Porto Alegre foi fundada em 1856, a Igreja de Confissão Luterana. Porém, as reuniões eram exclusivas à língua e à comunidade alemã. Essa realidade só foi transformada com a vinda dos metodistas em 1875, dos missionários anglicanos em 1890 e dos batistas alemães em 1893. Essa realidade só foi transformada com a vinda dos metodistas em 1875, dos missionários anglicanos em 1890 e dos batistas alemães em 1893. Estes fundaram as suas primeiras igrejas e escolas na cidade, fato relacionado pelo pastor João Antônio de Souza Filho em seu livro Onde Sopra o Minuano. Mais tarde, é fundada a primeira Igreja Batista de Porto Alegre, em 1910. Mais tarde, é fundada a primeira Igreja Batista de Porto Alegre, em 1910, por missionários do Rio de Janeiro com o intuito de evangelizar a cidade. Em 1988, ela é renovada e passa a se chamar Ministério Brasa, que hoje é uma das maiores e mais importantes denominações da região metropolitana, no cunho social, cultural e religioso. Em 1973, ocorre a renovação da Igreja Evangélica, chamada Pentecostal, trazendo para o Rio Grande do Sul o avivamento do Espírito Santo, através dos batistas renovados e independentes, e uma nova forma de entender o Evangelho e a manifestação de Deus através de nós. Hoje, esses protestantes pentecostais representam 51% dos evangélicos declarados e 5,78% da população porto-alegrense, segundo o IBGE de 2010. É nítido que a colonização alemã trouxe um impacto cultural, econômico e social para o estado inteiro, e a área religiosa não poderia ficar de fora. Esse número expressivo de evangélicos é fruto dessa imigração que trouxe consigo seus costumes e tradições religiosas. Vou falar um pouco sobre a educação e a saúde que foram transformadas pela igreja evangélica. Com a vinda dos imigrantes alemães para Porto Alegre, houve a necessidade desse povo capacitar e educar os seus filhos. Com isso, instalam-se as primeiras escolas luteranas, que até hoje são importantes para a formação cultural e religiosa da sociedade brasileira. Outros colégios alemães de caráter evangélico que surgem são Anchieta, Farroupilha e Pastor Doms. A PUC-RS também vem nesse contexto, segundo a redação Brasil-Alemanha. A história dessas instituições de ensino traz uma preocupação e uma necessidade da comunidade em educar e capacitar jovens imigrantes para serem inseridos no mercado de trabalho, tornando-se realidade através das igrejas que se mobilizaram para construí-las e administrá-las. Outro grande impacto positivo que sentimos até hoje é a construção do Hospital Moinhos de Vento, que foi viabilizado através da ação conjunta entre forças da comunidade evangélica, a CEPA, e outras entidades. Inaugurado em outubro de 1927, a própria comunidade assumiu a manutenção e a administração do hospital. Estes feitos refletem até hoje na nossa cultura e estilo de vida. Devemos ser gratos pelo desenvolvimento que a imigração e o evangelicalismo trouxeram para a nossa cidade. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!